beleza? Então a gente está aqui para mais um vídeo do canal Composição na Prática. Hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês diferentes formas de composição. Então essa é uma pergunta que vários alunos meus me fazem, o pessoal aqui do canal também, que são as formas da gente conseguir criar músicas, entendeu? Então hoje, galera, fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar formas de diversas maneiras para você conseguir criar suas músicas. Desenvolvendo melodias, desenvolvendo acorde, desenvolvendo temas. Bom, vocês vão entender muito bem isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então a gente tem mesmo diversas maneiras de conseguir criar o mapa, a gente poderia dizer, a história de uma música. Só que antes de começar o vídeo, então eu peço para você dar um like aqui se você gostar desse conteúdo, começar a seguir o canal e, claro, apertar o sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo novo que eu sempre estou colocando aqui e também as lives que eu faço toda semana. Então toda semana eu estou fazendo uma live aqui, obviamente ao vivo com vocês, onde vocês podem conversar comigo, fazer perguntas, então fiquem ligados aqui no canal, não esqueçam então de ativar as notificações para vocês não perderem nada aqui, beleza? Pessoal, independente da composição, independente do seu estilo, do que for, eu sempre estou falando para vocês aqui. Primeira coisa, composição é treinável, a primeira coisa. Então, você não precisa ter nascido com nenhum dom especial, não precisa ter acontecido nada especial com você para você conseguir realmente compor e desenvolver suas inspirações. Então, como eu estava dizendo, todas essas formas musicais que a gente está vendo aqui, que a gente vai ver hoje, né? Elas seguem o mesmo padrão. Então, se você entender uma coisa só, você vai conseguir utilizar essa ideia de diversas maneiras diferentes. E o que é essa coisa que eu estou falando para vocês? É a ideia do contraste. Eu sempre estou falando aqui nos meus vídeos. Todas as músicas, pessoal, não tem nem como música não ser desse jeito. Todas as músicas se baseiam numa ideia principal que é variada, que ela é desenvolvida, que a gente faz diversos contrastes dessa ideia. Então, músicas mais complexas vão ter contrastes mais profundos, contrastes mais diferentes, e a música também vai ficar mais longa, por exemplo. Músicas mais simples, a diferença é que ela tem contrastes menores e tem menos contrastes. Então você vai ter músicas normalmente também mais curtas. Então na música popular, normalmente, não só na música pop, mas na música popular em geral, elas são menores porque tem às vezes dois contrastes, que é o que a gente vai começar já a ver agora aqui. E tem músicas, por exemplo, eruditas, o pessoal fala música clássica, eu não gosto de falar esse termo porque música clássica é a música do período clássico, né? Mas músicas eruditas, essa música que tá das orquestras, que tá na academia, essa música normalmente ela é mais longa, por exemplo, as sinfonias, os concertos, às vezes tem uma hora e meia. As sinfonias do Mahler até chegavam quase 2 horas, às vezes. Por quê? Porque ele fazia mais contrastes e contrastes mais profundos. Então a primeira coisa para você entender é isso. Todas as formas musicais vão se basear de fazer contrastes. Então é como uma história de um filme, que eu sempre estou falando para os alunos também. Então a gente tem que trabalhar dessa maneira, né? Eu falo da jornada do herói, tanto para a galera aqui no canal, ou quanto para meus alunos da mentoria, do meu curso online também. A ideia é sempre essa, a gente fazer a jornada do herói. E a jornada do herói começa, então, com um motivo, um tema inicial, que a gente pode falar que é a nossa inspiração inicial, e disso a gente vai desenvolvendo esse herói, vai desenvolvendo essa ideia principal para fazer toda a jornada da música. Então, agora baseado nessa ideia da gente criar uma unidade e fazer variações dessa unidade, começam as formas musicais. Então, o que são as formas musicais, as formas de composição? São as maneiras que a gente faz a história da música, entendeu? Que a gente põe os capítulos, as cenas, a gente poderia pensar desse jeito mesmo. E a forma musical mais famosa, né, mesmo você nunca tendo ouvido falar, mas é a mais famosa porque é utilizada tanto na música erudita, quanto na música popular, quanto em qualquer tipo de música, galera. É uma forma chamada forma binária. Bom, pelo menos eu gosto de chamar forma binária, em alguns lugares vocês vão poder também achar forma ternária, mas por que eu gosto dessa forma binária? Porque é uma ideia de você fazer uma célula musical, né? Então, uma ideia musical, uma frase, um tema, e você mudar ela depois. Então você vai fazer duas ideias. Por isso que eu chamo de forma binária, mas às vezes você acha por ternária, porque você vai perceber aqui que na maioria das vezes a gente faz uma ideia principal, tem uma segunda ideia contrastante e volta para essa ideia principal de novo.
né? Então por isso que muitas vezes ela é chamada de forma ternária, porque tem meio que um vai e volta aí, né? E vocês vão ver que esse vai e volta pode ir profundo, na forma rondó, por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês formas aqui que é o prelúdio, que a gente trabalha com acordes, trabalha com essa volta sempre para um termo inicial, tem um monte de formas aqui. Mas vamos começar então dessa forma binária, beleza, galera? Então eu vou abrir aqui o programinha que eu utilizo, que é o Logic, né, que é o programa de produção, para dar uns exemplos aqui para vocês já entenderem essa ideia que eu tô falando. Então vamos começar aqui com um exemplo, né, mais simples, menor, e a gente vai expandir isso, né? Como eu sempre estou falando para os alunos também. A música, ela é toda fractal, a gente poderia dizer. Então, de uma pequena ideia, isso vai se desdobrando e vai virando macro. Então, desde o micro ao macro, as coerências, as conexões são a mesma, beleza, galera? Então, no caso aqui, por exemplo, essa é a melodia, então é o tema principal, a gente poderia dizer, da Nona Sinfonia do Beethoven. Então a gente está começando do micro aqui, de uma frase musical, né? Então percebam, começar a Nona Sinfonia, olha o que acontece aqui, ó. Acho que todo mundo já ouviu essa música. Então, ouve bem essa primeira frase que a gente acabou de ver. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, ré. Ela vai ser repetida agora praticamente igual. Ó, até agora é literal, ó, a repetição. E ele só muda aqui no final, então as últimas duas notas. Então você viu que ele fez uma ideia, repetiu essa ideia, e agora ele vai fazer ela aqui diferente. Então agora ele vai mudar bastante, que é um contraste que a gente fala. É uma parte contrastante. Então a gente poderia chamar essa primeira frase de A, ali repete a frase A, né? A letra A mesmo, a gente fala assim em formas musicais. Então já vai entendendo isso também, que no decorrer do vídeo aqui eu vou falar várias vezes isso. Então ele faz um A, repete o A, que a gente pode chamar de A'. E depois vem um contraste que a gente pode chamar de B, porque é bem diferente isso aqui, ó. Então bem diferente mesmo, né? Pessoal, só uma coisa aqui, um adendo também enquanto isso. Se você tá ouvindo isso, falando, mas isso é Beethoven, é música clássica e tal. Galera, em todos os tipos musicais isso acontece, beleza? Em todos os estilos, em todas as tradições vai acontecer isso. Então, vamos começar daqui que vocês vão entender que na música popular, em qualquer estilo, isso vai acontecer também, beleza? Não tenham esse preconceito contra a música erudita, porque a música erudita, cara... eu também não conhecia tão bem antes de fazer faculdade, né? Eu sou formado em composição. Então, antes de fazer a faculdade, eu não conhecia muito de música erudita, não mesmo. Eu era até meio do rock, tava começando a curtir música brasileira e tal. Quando eu aprendi o que os caras fazem, eles são os mestres, galera. Eles começaram com tudo. Hoje em dia, tudo que a gente ouve, a maioria do que a gente ouve, ainda mais como eu tô dizendo da música popular, é um mínimo, assim, é um grão de areia perto do que esses caras fizeram. Só que baseados no que eles fizeram. E aí, então, voltando aqui, ele agora vai fazer de novo a frase A. Ó. Que é a frase A', na verdade, que a gente poderia dizer. Então você percebe que ele fez ela aqui, repetiu ela aqui, e depois ele fez o contraste, e aí ele voltou para a frase A', que seria essa segunda aqui, né? Ó. Então você vê que é literal aqui, ó. Esse daqui e a última frase são iguaizinhas, ó. Até se você for ver pelo desenho das notas aqui, ó. Beleza? Então, a partir daqui a gente já começa a entender essa ideia. Só que agora a gente vai expandir, como eu disse. Então a gente começa a entender essa ideia de uma música, de uma ideia binária, de uma composição que tem uma ideia binária, entendeu? Que é essa forma aí que chamam de forma ternária, entendeu? Tem uma ideia inicial, vai um B contrastante e volta. Então chamam normalmente de forma ternária, mas é uma ideia binária, duas ideias. Agora eu vou pegar uma outra música aqui, que é a Garota de Ipanema. Então você já vê que isso é bossa nova. É muito mais popular do que o Beethoven, isso aqui. Só que a ideia é a mesma. Então vamos lá, por exemplo, Garota de Ipanema. Como que seria a música? Né? Olha, tem essa primeira parte. Essa é a melodia principal da Garota de Ipanema. O que ele vai fazer? Ele vai repetir literalmente igual a primeira parte. A única coisa que ele vai mudar é a letra. Mas em relação à melodia, as notas é a mesma coisa.
Então aqui mais um adendo para vocês entenderem aquilo que eu falo sempre para os alunos, que é a maioria dos meus alunos que entram no meu curso, que fazem aulas particulares comigo, minha mentoria, eles buscam isso, né? Pô, professor, eu tenho várias letras e eu não sei como colocar música nelas, não sei como musicar as letras. É o que eu sempre falo, não adianta você aprender só a escrever letra, você tem que aprender a fazer essas estruturas melódicas, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Então você aprendendo a fazer essas estruturas, você vai encaixar as letras nela. Então o domínio do compositor é esse, senão você é um poeta, você é um letrista, né, um escritor, você não vai ser compositor. Então composição é isso, é você fazer uma melodia, é isso que eu estou mostrando, e aí você cria uma letra para ela. Ou que elas sejam feitas juntas, mas tem que ter essa coerência, a melodia tem que ser prevalecer, né? A estrutura da música tem que prevalecer. Então vamos lá, ele fez essa primeira ideia e ele vai repetir agora essa ideia, só que com outra letra. Então a primeira vez ele fala, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina. E aí por diante, a segunda ele, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado. É a mesma melodia, só que ele tá fazendo simplesmente com outra letra. Então entenda a estrutura musical aqui. Ele vai repetir isso aqui, como eu disse, com outra letra, né? Tá vendo como agora as ideias estão ficando mais juntas? Né, o que eu falei antes, ó, isso aqui é a repetição. Ele faz isso 2 vezes, como eu acabei de falar. Então, tá conectando com a ideia do Beethoven, só que a do Beethoven é menor. Então, ele fez uma ideia aqui na Garota de Ipanema, repetiu, ele fez um A, repetiu o A, e agora ele vai para um B aqui, ó. Né, que seria a parte contrastante, ó. Percebe? Ele muda bastante do que era o A. Só que agora, dentro dessa parte B contrastante, ele faz novas repetições de uma primeira coisa. Então, dentro desse B, ó, ele tá repetindo o mesmo fragmento, o mesmo motivo, teminha, né, que ele fez. Agora ele faz aqui uma transição, a gente pode chamar de ponte. Algo bem simples, tá vendo? Só uma finalização pra quê agora, ó? Pra voltar pra frase A. Tá vendo? Só que agora essa a gente pode chamar de frase A'. Porque ele muda aqui no final, tá vendo? Então percebam que ele faz a frase A, né? A mesma estrutura do Beethoven, igualzinho, ó. Deixa eu deixar menor o zoom aqui, ó. Ele faz a frase A aqui, repete ela com uma letra diferente. Aí ele faz o contraste, o B, ó. Tudo isso aqui é o contraste. Vamos fazer até aqui, vai, ó. E aqui é, como eu falei, uma transição, uma ponte para voltar para essa parte A que é aqui. Então a mesma estrutura do Beethoven, tá vendo? Ele só colocou aqui no meio algumas coisinhas um pouco diferentes, essa transição como eu tô mostrando para vocês, beleza, galera? Então, vocês já entenderam, eu acho que essa forma de composição é muito utilizada. Vocês vão perceber isso em um monte de músicas, galera. Se vocês pegarem agora e entenderem isso que eu falei, comecem a pegar músicas que vocês gostam de qualquer estilo. Rock, sertanejo, samba, música eletrônica, erudito, o que for. Comece a perceber como as coisas voltam, assim. Eu já vou mostrar mais exemplos pra vocês aqui. Mas comece a perceber isso, como tem sempre uma ideia, né? Quando a gente pega música popular. Bom, tem a estrofe, que normalmente repete com outra letra, e depois tem o refrão. Tá vendo? Essa é a mesma ideia, galera. É a mesma coisa que a partir dessa forma musical, como eu disse, é a mais famosa. E a mais famosa por quê? Porque foi sempre a mais utilizada na música. Entendeu? Claro, isso na música ocidental, né, pessoal? Não, por exemplo, na Índia, eu vou bastante pra Índia. Vocês viram esse pôster aqui, Raga Meet Samba. Tem até aqui no YouTube, pra vocês procurarem. É um projeto que eu tenho com o meu mestre lá da Índia. Então eu já fui várias vezes pra Índia, né? Sempre tô estudando essa cultura da música indiana. E aí eles não pensam exatamente desse jeito. Eles pensam da maneira, como eu falei que todas as músicas são, que é você desenvolver uma ideia inicial. Eles pensam a mesma coisa, mas não forma binária, assim, então aí é diferente, né? Todas as músicas do mundo, de qualquer cultura, são feitas desse jeito. Você criar uma ideia e fazer pequenos desenvolvimentos dela. Mas essa forma binária, agora que a gente tá vendo aqui, tudo que a gente vai ver hoje, claro que é da música ocidental, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Beleza? Então vamos lá, né, galera? Vocês perceberam já isso. Ó, por exemplo, a Asa Branca, uma música também que vai usar essa forma binária, né? Quando eu vi a terra ardendo... Aí ele faz essa frase. Qual fogueira de São João? Faz ela de novo. Só terminou com 2 notas diferentes. Mas é quase iguais essas 2 coisas.
Aí ele vem, eu perguntei, ah, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? É a parte B. Aí ele não volta pro A, mas vocês veem como é binário, como são duas ideias, então a gente precisa disso em todas as músicas. E agora falando um pouco mais a fundo, então, dessa forma binária, galera, eu quero mostrar pra vocês alguns exemplos musicais, né, pegando as músicas pra vocês ouvirem mesmo, que utilizam essa forma binária. Então, existe uma coisa na música erudita que há muitos anos atrás, sei lá, 500, 600 anos atrás, era muito tocado, que se chama suíte. Então, o que é uma suíte musical? É como se fosse um mini show, vai, a gente pode pensar. Então, você tem várias músicas dentro de uma suíte. E essa suíte nada mais é que um conjunto de danças. Então, a pessoa fazia, né, o compositor criava várias músicas pequenas, até não eram longas, e ele tocava uma depois da outra. Tinha uma sequência certa, não é você tocar a hora que você quer. Então, e essa sequência respeita outras ideias também, né? Coisas tonais, então que tom que vai estar cada música dessas, mas pensa que a suíte é um conjunto de danças. E essas danças, que vão ter vários nomes, tem o minueto, a giga, a alemande, tem um monte de tipos de danças, você vai ter sempre essa ideia, colocada de maneiras um pouco diferentes, mas você vai ter sempre essa ideia, então, de você ter uma primeira frase musical, um primeiro tema, e depois você ter variações desse tema. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, pessoal. Então, pessoal, antes da gente ir para essa suíte, para esses movimentos aí das danças, né, como eu falei, das suítes, da música mais erudita, eu vou mostrar aqui um exemplo, pelo menos, de uma música popular, como eu já mostrei antes, mas agora para vocês ouvirem aqui, tocando mesmo, que é uma música do Pixinguinha. Então percebe essa ideia que eu falei para vocês, que começa, né, com uma ideia, e aí aquilo é o A, e depois vem o B, vocês vão perceber aqui, ó. Ó, primeira ideia. O tema A, né? Aí é o tema A de novo, ó. Né? O A, só que um pouco variado, né? Agora vem um B, ó. E aí ele expande esse B até, né? Parece quase que um C, né? Parece que tem uma coisa até a mais. E aí ele volta pro A. Tá vendo? Então, a mesma ideia, né, galera? Eu quero mostrar esses exemplos para vocês perceberem como as coisas funcionam desse jeito. Uma ideia que é variada, né? Vamos ver outro aqui. Agora vamos entrar nessa parte da suíte, como eu falei, que eu vou mostrar para vocês um minueto do Bach, que é uma forma, e essa forma minueto é uma das mais famosas dessas formas binárias, como eu falei, né? Que você faz duas ideias assim. Então você vai ver que é uma das mais conhecidas esse minueto aqui. E por que é uma das mais conhecidas? É porque o minueto, ele foi muito tocado, entendeu? Eles fizeram muitos minuetos. Normalmente é por isso que elas ficam famosas, né? Vamos lá, então. Ó. Então, Johann Sebastian Bach, né? Um grande músico aí. Ó, tema A, então. Primeiro, né? Ó, frase A. Acabou. Repete, ó. Aí ele vai repetir tudo isso. Não é necessário, muitas vezes você não precisa repetir tudo isso, né? Mas no minueto clássico mesmo, assim, né? O pessoal faz isso mesmo. Agora vem um contraste, ó, bem diferente, tá vendo? Aí ele vai repetir tudo, né? Não preciso deixar aqui, mas ele vai repetir isso mais uma vez aqui. Beleza? Vamos ver outras formas aqui. Ó, então essa daqui é a suíte francesa número 1 do Bach. Né? Então, como eu falei, um conjunto de danças, né? Só uma curiosidade. O Bach ele gostava de pegar músicas, danças, né? Composições de outros países. Então ele tem a suíte francesa, tem a suíte inglesa, a suíte italiana. Ele gostava de entender como é que eram as composições de outros países.
Essa é a francesa, olha, a primeira forma aqui, ó, alemande. Mas vocês vão perceber que é muito parecida a ideia, né, do minueto, da alemande, porque são essas formas binárias, ternárias, como eu tô dizendo pra vocês. Ó, bem mais longa, né, essa ideia, né? E aí ele volta, tá vendo? Até na partitura tem o ritornello, né? E agora percebe que ele vai pra outro lugar, quer ver, ó? Agora muda bem, né? Você vê que o contraste sempre muda bastante, né? Então, galera, tô mostrando esses exemplos pra vocês irem compreendendo que as músicas funcionam do mesmo jeito, beleza? Vamos dar continuidade aqui na aula, então. Depois, galera, é bem legal vocês ouvirem, por exemplo, essa suíte francesa inteira do Bach e perceberem as formas, quando que ele repete, quando que ele volta, quantas vezes ele repete, porque aqui a gente tá ainda na primeira forma, né? Essa aula é mais longa mesmo, assim, porque essa parte é bem vasta, né, da música. Mas eu vou mostrar outros exemplos, né? Por exemplo, a gente tem um tipo de forma que se chama forma rondó. O que que é essa forma rondó? Ela é uma coisa que você faz um tema, como aqui também sempre, um tema A, e aí você vai fazendo vários outros. Rondó porque ele sempre volta, né? Ele vai sempre voltando. Então, a forma no final fica, por exemplo, A, B, A de novo, C, que é algo, então, A, contraste B, A de novo, C, outro contraste, diferente. A de novo, D, e pode até indo mais pra frente, entendeu? Tem rondós que tem um monte. Então, vocês entendem que é A, B, A, C, A, D, A, E, né? Então essa é a ideia do rondó, é você pegar essa forma binária, por exemplo, que a gente tem um A, um B e volta para o A e expandir isso. Eu vou mostrar um exemplo também para vocês aqui da sonata número 8 do Beethoven, ela é também conhecida como sonata patética, né, o nome Pathetic, e eu vou mostrar o terceiro movimento que é um rondó. Então vocês vão entender como ele faz A, B, A, D, vai fazendo todas essas ideias assim. E claro, como eu disse, que ainda tem muita coisa para falar de cada forma dessa, poderiam ter várias aulas para falar de cada uma dessas. Então ele pensa também numa estrutura tonal, né, quais tons ele vai pôr. Por exemplo, nessa sonata, ele faz o quê? Ele começa ela fazendo em dó menor. Então o tema principal é dó menor. E depois ele faz a primeira, né, o B, o primeiro contraste, a gente pode falar o primeiro episódio também, ele vai fazer em mi bemol maior, aí ele volta para dó menor. Aí ele faz o segundo contraste, ele faz em lá bemol maior, aí volta de novo para dó menor. Aí ele faz o terceiro contraste em dó maior, aí volta de novo pro dó menor, e aí ele vai fazer no final uma coda, que é uma finalização. Coda quer dizer cauda, né, em italiano, então é o fim da música assim. Beleza? Então vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui do Beethoven. Então aqui a sonata, né, como eu falei, o terceiro movimento, como eu estava falando para vocês, é um rondó. Allegro, que é o nome, é rondó alegro. Alegro é o caráter dele, na verdade. Se ele é alegre, assim, né, eufórico, a gente poderia dizer. Mas vamos dar uma ouvida aqui, ó. Ó, esse então é o que vai sempre aparecer, né, ó. Então isso tá em dó menor, entendeu? Ó, e perceba uma coisa interessante, é que ele para mesmo. Tan, tchan,
pam, ele faz um acorde suspenso pra entrar agora pro primeiro episódio, como eu falei que vai ser em Mi bemol maior. Então fica bem claro que terminou uma coisa e vai começar outra, ó. Eu vou indo pra frente, depois vocês ouçam, né, com mais calma, mas vocês entenderam que ele fez uma coisa diferente. Aí ele vai voltar de novo pro A. Vai ser aqui, quer ver, ó? Eu tô por até o finalzinho, ó. Fez a primeira variação, aí termina mesmo. E volta pro A. É literalmente igual, praticamente. Ele faz uma brincadeirinha um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa, né? Beleza, aí depois ele vai fazer um segundo aqui, então, que é um C, quer ver, ó? Ó, bem diferente também, né, do que vinha antes. Vocês percebem, galera, que é bem contrastante, né, ó? Fica claro, parecem episódios mesmo, cenas, né, que ele tá fazendo. Esse é em Lá bemol maior. Aí depois ele vai voltar pro A de novo. Aqui, ó. De novo, um acorde. E volta pro A. Então ele já fez A, B... Né, ó, pensa, ele fez A, aí fez o B, contraste, A, fez o C, aí ele voltou pro A e agora ele vai fazer o D, que vai estar aqui, quer ver, ó? Você vê que esse, quando ele vai voltando o A, ele vai deixando cada vez menor, ó, agora já é aqui, já, da onde eu parei aqui, já vai começar o próximo contraste, ó. Tá vendo? Ele já começa meio que... Esse ele nem fez tanto aquela paradinha, sabe? Vocês percebem que agora ele nem parou que nem os outros. Ele já vai dando continuidade. Isso é da composição. Como você já ouviu várias vezes o A, então agora fica mais natural você já emendar as coisas, entendeu? Né? Então essa é a outra parte. Aí ele vai voltar de novo pro A aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ó, voltou pro A. E agora ele faz um A um pouco mais longo pra finalizar, que agora ele vai finalizar a música. Ó, ele faz umas brincadeiras e tal. Aí lá na frente, como eu falei, ele vai fazer a tal da coda, que é o finalzinho. Para. E uma pequena coda, né? Ó. Então, né, galera, acho que vocês conseguiram perceber que essa é uma outra maneira de a gente pegar os temas e voltar e tal. E é uma forma rondó, muito legal também de se fazer uma música desse jeito, que você vai fazer uma história mesmo, como se fossem para outras cenas, coisas assim. E tem rondó também, como eu falei, na música popular. Então, galera, todas essas formas vocês vão usar para fazer qualquer tipo de música, é isso que vocês têm que pensar. Tem um, por exemplo, que chama Blue Rondó, né, do Dave Brubeck, que é um cara compositor de jazz, ele foi compositor de jazz, ele tem uma música famosa que é a Take Five, né, mas esse Blue Rondó, ele até fez uma brincadeira com o Rondó à la Turca do Mozart, que também é bem famoso, depois vocês procuram, essa é bem famosa, o Rondó à la Turca do Mozart, e ele fez um jazz onde ele faz um rondó, entendeu? E até ele usa tempos bem diferentes, é um tempo, se não me engano, de 9 o compasso, assim. Então você vai vendo que dá pra usar em qualquer estilo essas músicas, beleza? Então agora vamos continuando aqui outras formas, galera. Uma outra forma também muito utilizada, que eu particularmente, cara, adoro compor, adoro mexer com essa forma, e às vezes até de uma composição que começa dessa forma eu vou mudando, é uma forma chamada prelúdio. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa forma, prelúdio. Então, como eu sempre falo, né, galera? A gente não tem que fazer uma inspiração inicial, e aí dessa inspiração inicial a gente vai desenvolvendo as ideias. O prelúdio é a mesma coisa, você vai fazer contrastes. Porém, ele tem uma grande diferença. O prelúdio, você vai fazer contrastes de acordes. Então essa é a grande diferença dessa forma prelúdio. Você vai criar um dedilhado, é basicamente isso, você vai criar um dedilhado, né, uma articulação, um arpejo de um acorde,
Então, prelúdios normalmente são para violão, para piano. É bem raro se achar outros, né? Porque assim, esse é o... Vamos falar, né, aqui do prelúdio clássico. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito legal sobre prelúdio, então procurem aqui, vocês vão ver que é bem legal sobre prelúdio em geral. Que eu tô dando mais ênfase só nessa forma. Mas o prelúdio clássico é isso, você pensar em fazer um acorde e ir mudando de acorde, só que sempre com o mesmo dedilhado. Então a unidade tá onde? No dedilhado, tá na articulação que você fez o primeiro acorde. E a variação tá onde? O contraste tá nos outros acordes que você vai fazer no decorrer da música, entendeu? Então, depois o prelúdio, como vocês podem ver nesse outro vídeo que eu tô falando pra vocês, que tem aqui no canal, o prelúdio realmente vai mudando um pouco de caráter e ele vai começando a não ter mais necessariamente um dedilhado sempre igual, e ele começa a trabalhar com uma coisa mais de caráter, assim, né? Caráter quero dizer de sensações que passa. Né? O prelúdio, ele vem, na verdade, de uma abertura, né? Um prelúdio, ele é uma abertura que vinha da ópera, de outros tipos de composição, e aí começaram a pegar o prelúdio e fazer música só com prelúdios. Então, por exemplo, o Bach, eu vou mostrar um exemplo aqui, ele vai ter vários... O Bach fez um monte de prelúdios, eu não tenho ideia quantos, assim, dezenas pelo menos, assim. E ele, por exemplo, no Cravo Bem Temperado, que é a maior obra dele, essa obra é uma das maiores obras da humanidade, também tem aqui no canal, busquem então aqui no canal o Cravo Bem Temperado, do Bach, tem uma análise dele, eu explico melhor. Só que ele sempre vai fazer um prelúdio e uma fuga, que é uma outra forma que eu vou falar no final do vídeo sobre ela, de hoje mesmo, eu vou falar mais pra frente. Então ele faz vários prelúdios e várias fugas. Os prelúdios do Bach são assim, ele repete uma articulação, um jeito de tocar o acorde, entendeu? Então vocês vão ver que não é também só o dedilhado, vocês vão ver que tem outras maneiras de tocar aqui. Mas então vamos ver esse prelúdio do Bach, que vocês com certeza conhecem, e vocês vão entender o que ele tá fazendo nesse prelúdio, assim, o que é interessante então nesse prelúdio aqui. Ó, galera, então o prelúdio do Bach eu vou mostrar aqui pra vocês no Logic. Então esse prelúdio é o prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado 1 também. Porque ele fez outros, né? E ele tá em Dó maior, né? Então ele vai fazer esse prelúdio aqui em Dó maior. Então percebam já que dá pra ver bem visualmente o que ele faz. A gente pode chamar de motivo também, que é um motivo do acompanhamento, que a gente depois pode ver isso mais pra frente. O motivo do dedilhado. Então o dedilhado que ele faz é isso aqui, ó. É isso. Dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi. E ele repete, ó. Beleza? E agora o que ele vai começar a fazer? O mesmo dedilhado em outros acordes, ó. Tá vendo, ó? É sempre o mesmo dedilhado. E aí ele vai indo expandindo, né? Então assim, eu acho que muitos de vocês, como eu disse, conhecem essa música. Vamos parar aqui nesse comecinho só pra falar mais algumas coisas, algumas considerações aqui. Então essa música não é a Ave Maria, como muita gente conhece, né? Ela é o prelúdio 1 do Bach, que depois puseram Ave Maria e tal, mas é o prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado. Então aqui o que tá acontecendo? Ó, ele tá usando o acorde de Dó maior, primeiro aqui, ele repete sempre, né? Então ele sempre repete. Depois ele tá usando o acorde de Ré menor no próximo compasso, depois o de Sol com sétima e depois o Dó maior de novo. Galera, quem já entende um pouco de harmonia, já percebeu que isso aqui é o clássico que a gente fala 2-5-1. Ele tá usando, então ele tá em Dó maior, ele tá usando o primeiro acorde, Dó maior, segundo acorde, Ré menor, e o quinto acorde, que é o 5, que é o Sol maior com sétima, no caso. E volta pro 1. Então ele tá fazendo acorde 1, acorde 2, acorde 5 e volta pro 1. Ele tá fazendo uma cadência, que a gente chama, muito usada em qualquer música. Nossa, galera, milhões, literalmente, de músicas tem essa cadência. Você usar o acorde 2, 5, 1. O acorde 1, 2, 5, 1. Ou 1, 4, 5, 1. Aqui no caso ele tá usando 2. Então o que a gente vai trabalhar no prelúdio? Além de você pensar nessas cadências, nos acordes e tal, e ele vai indo pra frente. Tem também, galera, um vídeo só sobre esse prelúdio aqui no canal. Então procura lá, Prelúdio do Bach, tá bem explicadinho, eu mostro todas as notas, mas aqui eu quero mostrar pra vocês, então, o básico da ideia do prelúdio. Você vai ter que trabalhar a condução das vozes, então interessante de ver aqui também no programa, no Logic, é isso. Vocês percebem que é como se isso fosse um cara cantando, uma pessoa, aqui outro cara, tá vendo? Fazem linhas mesmo aqui, ó, isso é uma outra voz, aqui é a voz mais grave. Aí aqui viria uma mulher, sei lá, um cara com uma voz mais aguda. Tá vendo? Então ficam fazendo vozes. Aqui outra, ó. Né? E aqui é mais aguda. Então vocês veem que dá pra dividir isso, como a gente poderia pensar, como se fossem
andares mesmo, né? Vozes, é melhor a gente falar vozes mesmo profissionalmente. Então você tem uma voz aguda, uma outra que tá um pouco abaixo, uma outra mais média, uma que é a segunda mais grave e a primeira mais grave. Então a gente consegue dividir em 1, 2, 3, 4, 5 vozes, poderia pensar. Então você vai percebendo que tem uma conexão. E pra fazer isso, galera, então isso que é o legal do prelúdio, presta atenção. Pra fazer isso, você tem que trabalhar com as aberturas dos acordes, né? Com mudar o baixo do acorde, quando a gente vê cifras, às vezes C barra G, por exemplo, coisas assim. Então você vai mudar o baixo do acorde, você vai mudar a abertura. Percebe que ele primeiro faz o acorde, ó. Dó, Mi, Sol, que é o acorde de Dó mesmo, quando a gente vai montar Dó, Mi, Sol, fundamental, terça e quinta. Aí ele faz fundamental e terça aqui, Dó, Mi. Então Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Agora o próximo acorde é um Ré menor com sétima. E percebe como ele tá fazendo, ó. O Dó ele manteve, pra não mexer muito nas notas, ele manteve aqui o Dó. Então esse baixo tá com a sétima, né, no baixo, esse acorde, desculpa, tá com a sétima no baixo. Aí ele vai ter depois a fundamental, depois ele tem a quinta, depois a fundamental de novo e depois a terça no agudo. Então vocês começam a perceber que ele vai mudando a abertura. Aqui esse próximo, ó, é um Sol com sétima. Mas ele põe o Si, ó, então ele põe a terça no baixo, e aí depois ele põe a quinta, depois ele põe a fundamental aqui no meio, aí ele põe a quinta e a sétima no agudo. Vocês percebem? Então, isso, galera, o Bar é um gênio, né? Então vai ter várias coerências isso. Percebe quando ele põe a terça no agudo, ele põe ou a fundamental, ou ele põe uma dissonância no grave. Ele vai sempre pondo nas pontas do acorde as notas mais importantes desse acorde. Então, por exemplo, a fundamental e a terça no agudo, ou a sétima no baixo e a terça no agudo, né? Então essas, né, o grave e o agudo, ele sempre vai pondo as notas mais importantes. Depois vocês ouçam também esse prelúdio, percebam como ele vai fazendo sempre o mesmo dedilhado aqui, né? E tem outros prelúdios, por exemplo, que eu vou mostrar agora pra vocês, que é uma das músicas mais bonitas que eu conheço, que é o prelúdio de Chopin. Então o Chopin, ele fez um opus só com prelúdios, né? Vários músicos fizeram isso. Então aí tem o prelúdio número 4 do Opus 28. O Opus é como se fosse o disco, sei lá, a obra dele. Então é a obra 28, CD 28 dele, e aí ele fez o número 4, é um prelúdio, que depois o Tom Jobim pegou e transformou esse prelúdio naquela música Insensatez, né? E aí ele vai, então, sempre usando essa ideia do Chopin, só que transformando, né, em outra música assim, beleza? Vamos dar uma ouvida aqui, né, do Chopin que eu falei. Então, galera, o interessante desse prelúdio aqui do Chopin, tem também um vídeo só desse prelúdio aqui, então podem ir lá procurar, é bem legal o vídeo também, a aula que eu faço. E tem uma coisa interessante que ele não vai fazer dedilhados no acorde, né? Ele vai fazer acordes sempre jogados inteiros, assim, já dá pra até perceber na partitura isso. E aí ele vai ter uma melodia que é praticamente uma nota só. Então você já vê que o Chopin ele não usa só acorde, ele já põe uma melodia, só que essa melodia tem uma nota praticamente. Né? E aí você vai vendo também essa condução de voz, você vai vendo que ele pega desses acordes, você sempre tem 3 notas, e ele muda uma hora 2. Assistam essa aula sobre o prelúdio do Chopin que vocês vão perceber isso. Mas aqui para vocês terem uma ideia, então, de um outro prelúdio aqui, né? A melodia é sempre si, do, si, lá. Só uma nota. E percebam aqui, né, galera? O acorde, ó. Essas 3 notas de baixo são sempre iguais, né? A parte de baixo da partitura aqui. E ele vai mudando poucas notas. Ele vai sempre mudando uma por uma, tal. Então a mesma ideia da condução de vozes. Aí ele já volta de novo. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos aqui de outras formas, galera. Bom, então, galera, esse prelúdio do Chopin, ele é mais moderno mesmo, né? Os acordes mais modernos, quase jazz, assim. Por isso que eu falei que o Tom Jobim até usou. A galera da bossa nova e do jazz em geral, viu, pessoal? Usaram muito desses caras dessa época aqui do Chopin, que é o romantismo.
né? E o cara que fez a transição do período clássico, que eu falei que aí é a música clássica mesmo, pro romantismo é o Beethoven. Então o Chopin é um discípulo aí do Beethoven, a gente poderia pensar, né? E aí uma outra forma muito legal, galera, que eu gosto muito, é uma forma que é quase que um estudo mesmo, sabe? Um estudo de desenvolvimento, de fazer contrastes. É uma forma chamada tema com variação. Então o que é essa forma tema com variação? É literalmente o nome dela. Então é você pegar, criar um tema, criar uma ideia, ou pegar um tema conhecido, aí o exemplo que eu vou mostrar é assim aqui, e desse tema você vai fazendo diversas variações dele. Muitas vezes são como se fossem mini músicas mesmo, ele para. A maioria das vezes é assim, você faz, para, começa a 2. Para, começa a terceira, tal. E você pode fazer várias, né? Nesse exemplo aqui, tem, se não me engano, 13 ou 14 que o compositor fez, que é do Alexandre Levy, né? O Alex Levy, foi um grande compositor brasileiro do começo do século XX, que muita gente não conhece, foi um grande pianista, compositor, e ele fez esse tema com variação muito legal em cima do tema da Cai Cai Balão. Então ele transforma, cara, Cai Cai Balão, galera, numa coisa que parece um Chopin por um momento lá na frente, sabe? Então é uma ideia, é um bem bacana. Também tem um vídeo aqui no canal, galera, falando sobre essa música, beleza? O tema com variação do Alexandre Levy. Depois procurem, tem um monte de coisa da hora aqui no canal, viu, pessoal? Então o Alexandre Levy faz esse tema com variação, né, em cima do Cai Cai Balão. Só que, claro, você pode criar também o seu tema. Por exemplo, um do Bach muito famoso são as variações de Goldberg, que ele tem uma área que ele faz que é super bonita essa música, e aí dessa área ele vai fazendo várias variações, se não me engano tem 30 e poucas, é um absurdo, assim. Tem as variações de Diabelli do Beethoven, que é esse nome de variações de Diabelli, tem as 10 variações do Mozart, você vai achar em alemão Zen, né, que escreve em alemão Zen Variationes, é uma coisa assim. Eu não sei falar alemão, né, assim, mas aí vocês procuram lá. E tem várias outras. E é uma coisa muito legal para você treinar e para você também compor, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse que eu falei para vocês, que é do Alexandre Levy. Então o tema com variação da Cai Cai Balão. Vocês vão ver que é bem legal, galera, que é bem interessante, o cara faz uma coisa bem legal mesmo. Beleza? Então você vê que ele escreve aqui na partitura, né, ó, variações sobre um tema popular brasileiro. É Brasilien, né, que tá escrito aqui, ó, vou tirar um pouquinho só pra vocês verem, então. Tá vendo? Depois, procurei, ó, legal que ele até dedicou o professor dele, ó, tá vendo? Que bacana. Então vamos lá, ó. Ele primeiro mostra o tema mesmo, tá vendo no começo da partitura em cima aqui, ó, teme, tá escrito, é o tema da Cai Cai Balão, ó. Vou começar aqui de novo. É sem acorde, sem nada. Pronto, Cai Cai Balão. Aqui ele faz a primeira variação. Então, essa é a primeira variação. Como é que a gente vai pensar, pessoal, quando a gente faz esse tal desse tema com variação? Você vai pensar em fazer variações aos poucos, então isso é bem importante vocês entenderem. Então não adianta você querer ir lá e fazer 1 milhão de variações já de uma vez e já mudar totalmente como é que é a música e tal. Você tem que ir aos poucos. Então você viu, por exemplo, a primeira variação dele é algo muito sutil, assim. O que ele fez? Ele simplesmente pôs uns acordes. A gente poderia dizer até que ele simplesmente harmonizou a variação, mais nada, entendeu? Tipo, ele fez uma harmonização da variação. Desculpa, ele harmonizou o tema. Então a primeira variação é você colocar harmonias no tema, por exemplo. Aí você vê aqui que ele começa... Ó, deixa eu deixar mais aqui pra vocês verem, ó. Você vê que ele começa depois da segunda variação, aqui número 2, ó. Variação 1, aí vem a 2, né, ó. Ele tá fazendo acordes mais dissonantes, ó. E aí já vem a terceira, tá vendo? São musiquinhas, ó. Tá vendo, ó? O que ele faz agora? Ele deixa com mais notas, vai, o acorde, tá vendo? Ele faz um dedilhado, uma articulação diferente pro acorde, né, ó. Pronto, aí já vem a quarta, ó. Olha que interessante essa, percebe como
o tema agora tá no médio e tem uma coisinha aguda. E o tema tá no meio, até na partitura dá pra perceber isso. Que é algo mais agudo. Então, você percebe que ele aos poucos vai adensando esses contrastes? Ele vai deixando mais diferente a música, mas é aos poucos, ele não vai do nada. Ele chega, por exemplo, aqui, ó, nessa variação aqui, quer ver? Vamos ver algum momento que tem uma das últimas variações, tipo aqui, ó. Ó, essa uma das últimas aqui, ó. Mais pra frente, ó. Ó, 16, então é mais do que eu tinha falado, né? Até dá pra lembrar um pouco Cai Cai Balão, mas tá bem longe mesmo do inicial, né? Então, galera, isso que eu falei, assistam a aula que eu falei pra vocês, e nessa aula que eu tô falando sobre essa música, vocês vão perceber uma por uma, assim, como é que ele vai modificando, vai deixando cada vez mais diferente, né? E aí, dentro dessa ideia do tema com variação, galera, a gente tem uma outra, que é um tema com variação, só que é chamado passacaglia. Então, qual que é a diferença? Você faz um tema no baixo. Então, essa é a diferença. Você vai fazer um tema no baixo da música, e aí você vai ficar fazendo variações sempre por cima desse baixo. Você vai pegar, sempre deixar a mesma melodia do baixo, fazendo outras variações. Eu vou mostrar esse exemplo aqui pra vocês, que é a passacaglia do Joaquim Rodrigo, que foi um grande compositor. Ele era pianista, ele era cego, né? Pianista, mas ele foi um dos maiores compositores para violão, né? De arranjos, ele fez o arranjo de concertos, desculpa, ele fez o concerto de Aranjuez, né? E aqui é uma obra dele chamada Três Peças Espanholas, né? E aí, nessas 3 peças, uma é uma passacaglia, que é a última. É bem difícil tocar isso aqui, e aí você percebe que ele faz um tema e ele vai colocando variações por cima também. Música erudita é assim, viu, galera? Às vezes é bem baixinho mesmo. Ó, ele mostra o tema, ó. Tá vendo? Só o baixo, ó. E aí começam as variações, ó. Tá vendo? Tipo o que a gente viu agora, ó. Ele só pôs os acordes jogados, ó, junto com o tema. Agora a segunda variação. Aí ele faz um contraponto, ele coloca uma outra melodia junto, tá vendo? E aí mais pra frente, claro, ele vai fazendo diferentes, quer ver, ó? O tema sempre por trás do baixo, ó. Né? Então depois vocês ouçam também, bem legal essa composição. Nossa, eu acho essa música uma das mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, assim. E aí vocês vão percebendo as variações, né? Como ele vai fazendo. Quem toca violão é legal, né? Pegar esse desafio de tocar essa música, ela é bem complicada, mas você aprende pra caramba, assim, quando a gente toca ela. Beleza? Então esse é o tema com variação, como eu falei. A passacaglia é um tipo de tema com variação, como eu tô explicando pra vocês, né, galera? E agora vamos chegar, então, nas últimas formas aqui musicais, que vai ser o quê? Quando a gente começa a ir mais a fundo, então essas que eu mostrei são formas clássicas, que eram usadas antigamente e tal. Depois, quando a gente começa a ir mais a fundo, pessoal, as formas musicais começam a ficar mais
conceituais. A gente pode pensar até mais filosóficas, assim, sabe? Tipo, então, uma dessas formas que são bem filosóficas, que a gente pode dizer, é a forma sonata, né? Então, a forma sonata, que não tem também nada a ver com a sonata, que a gente falou, a sonata do Beethoven agora. Isso é um tipo, eu sei que confunde mesmo, mas isso é um tipo de composição que vai ter 3 movimentos, lá no caso do que o Beethoven fez. Então, isso é uma sonata. Agora, a forma sonata é uma forma musical que vai se basear na mesma coisa. Você fazer um tema, fazer um contraste e tal, as mesmas coisas. Só que ele é um pouco mais profunda. Então ele exige que você já tenha um domínio maior da composição, porque ela vai trabalhar de coisas muito conceituais, como eu estou dizendo. O que eu quero dizer com isso? Ele vai fazer um tema A, que normalmente é um tema masculino, depois ele faz um tema B, que é um tema normalmente mais feminino, e aí, por isso que eu tô falando, você vai ter que ter conceitos para conseguir fazer um tema mais feminino, mais masculino, né? Isso quando eu vou ensinar meus alunos da mentoria, meus alunos das aulas particulares, é uma coisa que eles já estão conseguindo compor, e aí a gente começa a criar então essa forma sonata, que é uma forma das mais bonitas que tem. E depois tem um desenvolvimento entre esses dois temas, que é como se eles se fundissem mesmo, se casassem, e depois volta o tema A e o tema B, só que com resquícios do outro tema. Então é como se o tema masculino tivesse resquícios do feminino, né? Então você vê que é uma coisa mais conceitual, é um pouco mais complexo de pensar isso. Mas eu vou mostrar uma sonata aqui, que, meu, essa música é sensacional. Eu ainda tô pra fazer um vídeo dela, vou fazer ainda, que é a sonata do Liszt. Então, Franz Liszt, né, foi um dos maiores, Ferenc Liszt, melhor dizendo o nome dele mesmo, né, que ele era húngaro, ele não era húngaro mesmo, mas ele é considerado o símbolo nacional da Hungria. Até o aeroporto de Budapeste, né, que é a capital da Hungria, chama Ferenc Liszt, o nome do aeroporto, né? E o Liszt foi um grande compositor, uma grande pessoa até, sabe? Quando eu fui pra Budapeste, eu já toquei lá, né, em Budapeste com o meu duo de violões. Quando eu fui pra lá, eu fui na casa do Liszt, conheci. Ele era bem devoto, falavam que ele era bem devoto a Jesus mesmo, assim, a Deus, e ele também era muito filantrópico, ele ajudava muitas pessoas, ele fazia vários eventos para arrecadar dinheiro de caridade. Ele era, parecia ser um cara bem legal mesmo. E foi um dos maiores compositores da história. Ele ajudou o Chopin, né? Quando o Chopin estourou, assim, o Chopin era um grande gênio também, um prodígio. Ele ajudou o Chopin para ir para Paris, para aparecer mais. Então ele realmente pegou e falou: "Galera, olha esse cara", tal, né? Ele em nenhum momento ele falou: "Nossa, esse cara vai me passar", sabe? Aquela coisa assim. Não, ele foi um mestre mesmo, né? Ele ajudou o cara, mesmo sabendo que o Chopin era um puta de um gênio, assim. Ele fez isso. Então, pra você ter noção, ele era um músico de Paris, o Liszt. Ele era um dos maiores da época dele mesmo. Né? Tem pianos que fizeram da Steinway Sons pra ele. Quando você vai na casa dele, você vê esse piano. Um puta piano bonito, assim. Então, ele, desde a época que ele era vivo, ele já era considerado um dos maiores músicos. E a sonata que ele fez, o que que acontece? Falavam que o Liszt nunca tinha feito nenhuma sonata. E eu falaram, ele é um compositor bom, mas nunca fez sonata, que é uma das formas mais complexas de composição. E ele chegou, então tá bom, vou fazer uma sonata. Até me arrepia, galera. Aí ele fez uma sonata, olha que insano, em cima do livro Fausto do Goethe. Goethe foi um grande escritor, né, filósofo, né, alemão. E o Liszt fez, então, em cima do livro que ele fez chamado Fausto, que é meio que a ideia do médico e o monstro, sabe? Assim, é tipo uma pessoa que tem uma dupla personalidade e aí ele vai ter a pessoa que ele ama lá, né? A mulher que faz ele esquecer de tudo isso e ser uma pessoa boa, bem isso assim. E aí o Liszt pegou essa ideia, como eu falei, muito mais profundo, muito mais filosófico, conceitual, e ele fez então uma sonata com 3 personagens. O Liszt também é interessante dizer que ele foi o cara que é considerado o criador da música de programa, que isso quer dizer o quê? É composição feita em cima de livros, em cima de histórias. Então, quem já leu o livro do Fausto, quando você ouve realmente essa sonata, cara, você vê o livro, é sensacional, assim. Você vê acontecendo os personagens e tal. Então, é bem mais complexa essa, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, a sonata do Liszt. Como eu falei, tem várias formas sonatas, né, galera, assim, mas essa, então, é a sonata do Liszt. Que ela é feita na forma sonata, mas muito mais, como eu tô falando, conceitual, né? Então tem esse primeiro tema, ó. Ele é tenso, como eu falei, ele é mais masculino, né? Ó.
Agora entra mesmo, né? Ó, dá pra assim, perceber bem o tema. E aí, ele vai desenvolvendo o tema, né, pessoal? Então, essa música, como eu falei, é mais complexa. Você depois ouça ele inteira, porque precisa conhecer isso. Ele vai sempre desenvolvendo e vai sempre mostrando de novo em alguns lugares. Então, ele faz uma coisa que eu tô falando pra vocês. É maestral, uma obra-prima, assim, ó. Uma das músicas mais insanas da humanidade, com certeza, assim. Porque é isso, ele faz o... Ele vai fazendo realmente essa junção, fusão de um com o outro, aparece um outro... Então, você vai vendo essa ideia de contraste de uma maneira muito mais profunda e complexa. Ó, ele vai terminar meio que a ideia A. Ele lembra um pouco aí no que vinha antes. Ele sempre vai lembrando um pouco os outros, né? Ó. Antes tava pesado o tema, agora tá mais leve, tá mais agitado, né? Tá vendo que é bem caráter mesmo, né, galera? Né? Caráteres diferentes pras partes. Ó, esse tema vai aparecer o tempo todo também, ó, na música. Bastante. E depois, mais pra frente, tem um outro que também vai aparecer bastante, que é o mais feminino, quer ver, ó? Todos baseados na variação do primeiro. Mas, ó, eles têm sensações diferentes, eles passam, né, ó? Sempre lembro o outro. Ó, ele vai voltando. Ó, ele volta o outro que a gente acabou de ouvir. Então você percebe? Isso é, como eu falei, uma obra-prima, né? Mas você entende, então, que ele vai juntando esses temas, né? E agora já estamos chegando no final aqui do vídeo, galera. Eu vou falar sobre uma última forma aqui, né? Que a gente tem, na verdade, as duas últimas, né? Que a gente vai ter, que é a fuga, que é uma forma basicamente do contraponto, que é uma maneira da gente compor mesmo. Aí é mais que é uma técnica, né? O contraponto. E também tem vídeo, tem uma live bem legal que eu fiz sobre contraponto. Procura aqui no canal, nas lives. Tem uma bem legal mesmo, um aulão sobre contraponto. E o contraponto é o quê, né? Ele é uma maneira de você juntar melodias, de você criar coisas juntas, acontecendo meio que ao mesmo tempo, a gente poderia pensar. E a fuga, ela é meio que uma fuga mesmo. É como se ele faz um personagem e aí ele faz ele correr e faz o outro ir atrás, correndo atrás. Eu vou mostrar um exemplo, que é uma fuga simples, o Bá, como eu falei, naquele que a gente acabou de ver, o cravo bem temperado, que eu mostrei pra vocês, o prelúdio, ele sempre vai fazer um prelúdio e uma fuga, como eu mostrei pra vocês. E a fuga, ele tem um monte de fugas. E essa é um tipo de fuga que é uma invenção, é uma fuga a duas vozes, a gente podia pensar. Ela é mais simples, assim. Então ele vai fazer uma ideia, né? E aí tem até as divisões aqui, né? Nesse próprio vídeo aqui tem as divisões. Né? Ele vai colocando a exposição, episódio 1, episódio 3 e tal. Então ele vai... Eu não vou explicar total sobre a fuga agora, mas... Entendam que ele faz um tema e um outro que entra depois correndo atrás. Quer ver, ó? Ele começa agudo. Aí entra ele grave. E aí é diferente essa composição. Ele vai mudando as partes, assim, né?
não tem nos episódios, mas percebe que sempre tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Agora um fala e o outro responde. Então agora o último que eu vou mostrar hoje, galera, são formas que não entram em nenhuma dessas que a gente viu, que chamam formas irregulares. Mas como sempre, eu falei pra vocês, quem acompanhou essa aula inteira, foi um aulão mesmo, que a gente fez agora aqui, quem acompanhou essa forma inteira, essa aula, desculpa, inteira, conseguiu perceber que tudo se baseia em desenvolvimentos, contrastes. E essa forma irregular, mesmo sendo irregular, vai se basear nisso também, entendeu? Eu peguei uma música de exemplo, tem vários exemplos, mas é uma que chama Curumim, do César Camargo Mariano. Então ele faz o primeiro tema e vai trazendo, parece quase que um rondó essa música, mas ele vai pôr no improviso, tema B, aí volta o B de novo, por isso que não é um rondó, né? Ele volta o A, às vezes o B, então ele vai fazendo uma montagem bem diferente do geral, né? O César Camargo Mariano foi um dos maiores arranjadores da história da música brasileira, né? Arranjou várias músicas do Tom Jobim, ele era o marido da Elis Regina, fazia todos aqueles arranjos das músicas de Elis Regina, então ele é um puta compositor, né, o César Camargo. Então o tema A, né? Esse cara no violão é o Romero Lubambo. Puta violonista também. Gente boa pra caramba. Esse não tem de fina mesmo. Ó, tema A, tema B agora, ó. Aí ele voltou pro A, tá vendo? Esse é igual começou a música. Agora vem um improviso, tá vendo? Aí aqui ele acaba o improviso, vai vir um outro tema. Esse é uma coisa nova. Ele repete no violão. Sempre fazendo as ideias, ele faz uma ideia, repete ela de maneira um pouco diferente. Aí ele faz essa transição, você fica uma ponte, né? E aí volta de novo. Né? Então, galera, essa música chama Curumim, é uma forma irregular. Então, você dominando essas formas, você consegue começar a criar as suas também, entendeu? Essa que é a ideia. Mas olha, pessoal, eu acho que ficou bem claro, então, né, as formas musicais, quais que são as diferenças, e vocês perceberam também nitidamente que tudo é uma maneira de fazer diferentes contrastes, de desenvolvimento de uma ideia principal, né, não tem nada diferente disso, tudo aqui se baseia nisso, todas as formas se baseiam nessa ideia, né. Então, isso é bem legal para vocês compreenderem como é que funciona você compor independente da forma que você fizer. E chegando, né, pensando sobre tudo isso que a gente viu, mais uma vez, como eu sempre gosto de dizer no final dos vídeos, composição é treinável. E você não precisa de um dom especial, ter nascido inspirado, ter inspirações toda hora para compor. Você precisa conhecer essas coisas que eu passo para vocês aqui, esses conceitos, essas ferramentas que a gente vai usar para desenvolver nossas ideias. Então vocês veem que o importante é vocês saberem desenvolver. Como o Tom Jobim falava, 10% inspiração, 90% transpiração. Né, que é muito importante a gente sempre lembrar disso, que é você saber desenvolver as músicas, saber as formas musicais. E claro, né, galera, quem quiser, né, um acompanhamento mais de perto, uma coisa mais personalizada, eu sempre deixo o link aqui na descrição dos meus vídeos, né, com o meu site, que lá tem sobre as aulas, sobre o meu curso online, que é mais do que um curso online, é a comunidade de composição na prática. Dentro da comunidade você vai encontrar
curso de composição completo, curso de arranjo completo, curso de teoria musical aplicada na prática da composição. Então, se você quiser realmente alguém perto de você, né, para te ajudar, para estar próximo, entra nesse link, fala comigo que a gente pode conversar. Eu faço também sempre com os alunos que querem fazer aulas particulares comigo, uma reunião para eu entender melhor você. Então, só eu e você mesmo fazer uma reunião pelo Zoom, pra gente conseguir conversar melhor, eu entender o que você precisa. Então, né, para você ter essa ajuda profissional é só falar comigo, beleza? Eu tenho certeza que você vai evoluir exponencialmente. Tá bom, galera? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e nas próximas lives. Valeu, até mais!